Entrevista sendo realizada dia 4 de fevereiro de 2021 com a doutora Cristina Maria Dumit Sewell. Falei correto, doutora? Sim, tá. Difícil, né, a última. Agora fale para mim quem é a doutora Cristina Dumit, onde ela nasceu, onde se formou, filiação, casada com quem, possui filhos, conta um pouco da sua vida para nós. Bom, nasci aqui em Piracicaba e nunca saí para morar em outro lugar. Meus pais, Valda Dumit, Faganello Dumit, né? Taufik Dumit, era conhecido como Tufi, eram professores em escola pública. Tenho duas irmãs, Águida e Rosana, e me casei depois de formada com o Tony, Anthony Sewell. Ele veio fazer agronomia e ficou em Piracicaba, virou nativo também. Com o Tony eu tenho dois filhos, a Carolina, que é nutricionista e trabalha em São Paulo no Instituto do Câncer, o ICESP, e o Daniel, que fez rádio e TV e trabalha também em São Paulo numa firma com YouTube, TikTok, com essa coisa de internet. Estão muito bem, graças a Deus. E fiz escola pública até a 8ª série, aí abriu o CLQ, eu fui para lá e eu tinha dúvida do que eu ia fazer profissionalmente, mas entre sair de Piracicaba e ficar em Piracicaba eu tinha duas opções, né? E acabei ficando aqui em Piracicaba. Queria a parte biológica, então ou seria Exalc ou odonto. E acabei optando pela influência do meu tio, que era professor, Saíde Dumit, era professor na faculdade, acabei optando para fazer odonto. E amei o meu curso, a minha turma, os meus professores, e sigo até hoje nesse caminho da odontologia. Doutora Cristina, quando a senhora era criança, já pensava em ser dentista por essa inspiração do seu tio ou não? Sim, o meu tio tinha um consultório, apesar de ser professor na faculdade, ele tinha um consultório na casa da minha avó. E a gente brincava muito nesse consultório. Meus primos, sempre nos almoços de família, a gente tinha... Então eu já tinha uma atração, na verdade, pelos materiais, pelos instrumentais da odontologia, as cadeiras, né? Muitos amigos dele trabalharam lá no consultório na casa da minha avó. E então isso influenciou bastante, mas eu me lembro muito da fase que eu ia muito à faculdade, a faculdade velha lá na rua Dom Pedro, porque eu coloquei aparelho na faculdade. E eu via o pessoal sentado naquela escadaria branca enquanto eu aguardava ser atendida e achava a coisa mais linda do mundo, todo mundo de branco, as conversas. A minha dentista lá também me mostrava, eu sempre queria associar os instrumentais que meu tio tinha no consultório com o que ela fazia, né? Como preparar um alginato, então eu sempre tive muita atração. Mas durante o meu curso colegial, eu estava mais tendendo à agronomia, porque eu sempre gostei muito de planta, da parte de biologia mesmo, né? Só que o CLT fazia a gente prestar o vestibular como se fosse ingressar, né? Durante o 2º ano, principalmente de colégio, né? E eles colocavam, dependendo da nota do aluno, qual o curso que a gente concorreria. E eles me colocaram na odonto. Eu fui fazer o vestibular da FUVEST na época e passei na 2ª fase. Até na 2ª fase, né, quando eu estava no 2º ano, nem tinha tido toda a matéria do colegial, mas eu consegui passar na odonto Unicamp. E aí até tem uma particularidade, que no dia da matrícula tinha um colega nosso que era amigo de um primo, né? E ele estava lá fazendo a recepção dos calouros e viu o meu nome lá, nossa, ligou para o meu primo para saber, ela não vem fazer a matrícula, né? Vai perder.
Não, ela não pode, porque ela está no segundo colegial. E então foi muito legal isso. E quando eu passei, o meu tio ficou bem feliz e falou: não, o consultório está lá, faz odonto, faz odonto. E aí eu resolvi no terceiro colegial prestar odontologia na Unicamp, né, que teria a facilidade de estar em casa, e é um curso caro, meus pais poderem me manter e custear todo o material também em outro lugar. Eu acabei prestando e estou aí, passei também no terceiro colegial. Doutora Cristina, a senhora entrou na Faculdade de Odontologia de Piracicaba em que ano? Eu entrei em 1980, me formei na turma de 83, uma turma que lutou bastante, porque era o início, a minha turma foi a primeira que teve desde o primeiro ano as aulas na faculdade nova, né? E teve a outra turma anterior à nossa, teve uma transição entre aulas no centro e aulas lá no Areião, né? A minha turma começou já direto no Areião. A gente era uma turma muito unida, sempre fomos, até hoje nos reunimos com muita frequência, hoje com as redes sociais, então a gente se mantém muito integrados, né? E essa turma, a gente teve assim alguns destaques que deram continuidade ao trabalho na odontologia, principalmente associativa, né? Então eu tenho, por exemplo, um amigo, o Renato Berro, Boca, que sempre trabalhou pela PCD, o Thales foi nosso professor e foi presidente aqui da PCD, teve vários amigos, o Daí foi a PCD de Itapira. Eu estou esquecendo de mais gente, mas eu sei que muitos trabalharam assim em prol da odontologia, né? E essa turma realmente marcou, tanto que nós fizemos agora 37 anos, mas nos nossos 35 anos de formados, nós fizemos uma coisa diferente. Em vez de nos reunirmos, aliás, nós nos reunimos, né? Mas nós queríamos dar alguma coisa em troca a toda essa vida profissional para a faculdade, que nos deu tanto conhecimento, e com isso a gente resolveu pedir para a diretoria da faculdade o que eles precisavam. A gente queria dar alguma coisa para a faculdade. E eles queriam uma pracinha. E a gente então se compôs, cada um deu um valor, e nós construímos a pracinha em frente às clínicas para os pacientes. Essa ideia veio porque naquele ano a gente perdeu um grande amigo, né, que faleceu, que era também da PCD de Americana, Zé Vitório, e a gente lembrava do começo na faculdade, como não tinha muitos espaços para os alunos confortáveis, né? Mas em qualquer lugar a gente ia, alguém com violão, sempre tinha essas reuniões sociais, né? Onde se cantava muito e se divertia bastante. E o Zé Vitório sempre participava disso porque ele tocava violão. Então a gente pensou, vamos dar alguma coisa para a faculdade que os alunos possam se confraternizar, que nem a gente fazia naquela época, né? Aí surgiu essa ideia da praça. Quando fomos conversar na faculdade, eles tinham essa necessidade dessa praça na frente da entrada da porta da clínica, né? Das clínicas, para os pacientes. E a gente realizou, tá lá super bonita aquela praça, cuidamos ainda durante um tempo, né? Mas está lá. E depois saímos de lá e viemos para cá, para a PCD, para fazer um almoço com todo o grupo de amigos. Doutora Cristina, como que era a relação entre você, aluna da faculdade, e o seu tio Saíde? Ele era professor ainda nessa época? Sim, meu tio foi professor, só saiu porque fez Sim. mais de 70 anos. E isso não gerava um certo ciúme dos colegas? Não. Na maior amizade? A gente era aluna mesmo, não tinha essa proteção, nunca teve. Eu
sempre procurei me desenvolver, inclusive em áreas totalmente diferentes, né? Que eu sempre gostei de vários setores, né? Várias especialidades da odontologia, e quando eu me formei, eu não sabia bem o que eu queria seguir. Então eu ajeitei o consultório do meu tio, mas ao mesmo tempo eu queria fazer algum curso de especialização, que na minha época podia, logo depois de formada, fazer. Mas como eu não sabia o que eu queria, eu escolhi fazer radiologia, porque eu sei que aplicaria em qualquer uma das especialidades, só para não parar de estudar, né? Só que eu amei a radiologia, então eu fiz a especialização, logo em seguida entrei no mestrado também aí na faculdade. Infelizmente não fiquei na faculdade pelo mestrado, mas fui para Araras dar aula, dei aula durante 13, 14 anos em Araras, dei aula na Unip de Sorocaba também, né? Durante esse período eu fiz o doutorado na USP em São Paulo, era uma loucura, porque tudo na minha vida profissional também tinha que ter composição com a minha vida familiar. Então eu me engravidei enquanto estava no mestrado, né, da primeira filha, tive ela quando eu estava terminando o mestrado, aí comecei com ela pequenininha lá em Araras. Quando eu tive meu segundo filho, eu era presidente aqui da PCD, a mais jovem presidente, né? Ainda não tinha muita experiência, né, de vida, mas eu tive que largar o consultório, na verdade, nessa época, porque eu não estava dando conta da aula em Araras, presidente da PCD, consultório e família, né? E queria fazer doutorado, e aqui não tinha o doutorado ainda. Eu tive que ir para São Paulo, ia 2 vezes, 3 por semana, dependia da fase, né? Com criança pequena, foi não sei como, só sendo jovem mesmo para a gente conseguir tanta loucura, né? E então foi aquela época onde a gente tinha uma atividade que não parava. Ia dormir às vezes às 2 da manhã, às 6 estava em pé, para pegar a estrada, compor com o pai e mãe que ajudavam a olhar os filhos. A irmã, às vezes eu saía de São Paulo 3h30, 4 horas, pegava um trânsito, não tinha nem celular na época, né? E tinha que parar no Lago Azul. Pega na escolinha para mim, deixa na mamãe, a minha irmã me ajudar. Mas tudo valeu demais. Doutora Cristina, a senhora falou a respeito de ser a primeira turma que ocupou, assim, do início ao fim, né, o novo ambiente da faculdade ali no Areião. Na época, inclusive, praticamente era uma saída para Limeira, tanto que aquela avenida é a Avenida Limeira. O shopping veio em 87. Como que era essa vida, né, assim, para um local que praticamente não tinha nada além do que zoológico, outras indústrias ali perto? Como que era a saída, passar o dia todo? Que memória que você tem? Inclusive, se eu não me engano, né, foi nessa época que existia um vagão, né, de trem que era utilizado como refeitório por vocês. Essa história do vagão foi muito bacana. A gente não tinha o shopping, tinha só engenharia, né? A gente não tinha quadras, a gente tinha um campo de futebol dentro da faculdade. E como não tinha restaurante e era difícil ir para a cidade para almoçar, alguns amigos tinham carro, então a gente pegava muita carona, ônibus. Aqueles que tinham carro deixavam na avenida e você ia e voltava, né? E aí a minha turma começou uma campanha para ter pelo menos uma lanchonete. E o que eles conseguiram foi esse vagão de trem, que funcionou muito bem durante um bom tempo. E com o tempo a Unicamp resolveu fazer um refeitório, mas eu até peguei a turma do refeitório depois na especialização, a época do refeitório. Mas o vagão era o nosso local predileto. Quando se fazia um sanduíche, até nas salas de aulas a gente sentia o cheiro, né, do bar, né, no vagão.
mas foi quando a gente estava lá que eles instalaram esse vagão. Tá? Tem mais alguma lembrança que você lembra dessa época de graduação, assim, um fato curioso, engraçado, então, alguma coisa assim? O legal dessa nossa época, como a gente não tinha muitas opções, né? Nós participávamos muito, não tinha quadra de vôlei, por exemplo, mas tinha muita gente na nossa turma e nas outras também que jogavam vôlei. Então, a gente de quarta à tarde não tinha aula. Era um período que todas as turmas tinham para pôr em dia os trabalhos de laboratório, estudos, né? E nós, a faculdade tinha um convênio com o SESC, lá perto do Rio, né? E a gente, toda quarta à tarde, a gente ia jogar vôlei no SESC. E a gente participava de muitos campeonatos aqui em Limeira, em vários locais, né? Várias turmas juntas. Então, toda quarta era sagrada. A gente ficava na faculdade, comia no vagão, acabava os trabalhinhos de laboratório que tinha para fazer, mas 4 horas ia todo mundo lá para o SESC para poder praticar o vôlei, principalmente, né? E isso foi durante praticamente toda a faculdade. Agora, outra coisa legal que aconteceu na nossa fase. Eu participei do DA desde o meu 2º ano de faculdade, né? Isso que acho que começou a minha parte, a PCD, começou no DA, né? De dedicação para a classe, né? E a gente tinha muitos amigos, muitas amigas quietinhas na classe, né? Nas salas de aula. A gente tinha um DA bem ativo também, que tinha lá na Faculdade Velha, festas, outras festas na Exalc, no Acalc, né? Que a gente sempre participava também. E a gente queria ver as qualidades daqueles amigos quietinhos, porque a gente um dia ficou sabendo que uma amiga tocava piano, outra fazia uma outra coisa, e começamos a nossa gincana odontológica. A nossa gincana, gente, começou a gincana que até hoje os alunos da faculdade fazem, começou nessa fase, tá? A nossa turma tem tudo anotadinho, quais as provas, foi muito bacana, foi uma integração, teve até festival, onde cada turma fazia uma paródia de músicas do momento, né? Foi inclusive lá na Faculdade Velha, no anfiteatro de lá, que a gente fez esse festival durante a gincana, né? Foi uma semana de atividades fora do período que a gente tinha as aulas, né? E integrou muito todas as turmas e cada uma das turmas também para vencer, vamos falar, a gincana, né? E eu fico muito contente que até hoje eu sei que ela persiste, essa gincana. Então começou, eu acho que a gente estava no 3º ano, não lembro se foi no 2º, no 3º. No 3º ano, quer dizer, em 82, né? Que nós tivemos a primeira gincana na faculdade. Então também teve esse início na nossa turma, que por estímulo de congregar e conhecer um pouquinho mais desses alunos mais quietinhos que não participavam muito das festas ou das atividades esportivas, né? Doutora Cristina, falando agora da fase da sua vida na APCD, Regional Piracicaba, quando que a senhora entrou aqui nessa entidade? Bom, a PCD a gente participava muito lá na Carlos Botelho durante a faculdade das palestras que o Jonas, né, tinha o nosso professor de anestésio, programava, e a gente ia muito para assistir a palestra e tomar o vinho que ele sempre oferecia lá, e depois a gente ainda saía para confraternizar fora da PCD. Mas logo depois que eu me formei, um grande amigo, Benhur Zambello, né, por influência do tio Cláudio Zambello, me convidou a participar da organização, né, pela nossa turma, a turma de 83, de um churrasco de ex-alunos que acontecia na faculdade todo 21 de abril. Aquela época
todas as turmas, né, faziam esse churrasco na faculdade e cada turma organizava a sua turma, convidava, né, ficava responsável e o Benhur me chamou para isso. Tanto que eu falei, nossa, eu só estou no meio dessa gente mais velha, né, 10 anos de formado, 15 anos de formado e eu aqui, né. Eu falava, nossa, passou tão rápido meus 10 anos que eu falei, nunca mais eu falo isso. Mas eu comecei, na verdade, assim, ajudando nesse churrasco e logo em seguida o Dr. Cláudio, ele acho que foi candidato, né, aqui a presidente da PCD e me chamou também para participar e eu comecei aí, na gestão do Cláudio como segunda secretária, vinha as reuniões, sabia o que acontecia com a classe e desde então nunca mais em todas as gestões eu tive alguma atuação, até um dia a convite tanto do Dr. Cláudio, Benhur, Dr. Romano, ia ter uma nova eleição e eles acharam que tinha que haver uma mulher, né, dentro como presidente da PCD, porque na maioria das faculdades, quem mais entrava na faculdade eram as mulheres, então nós já estávamos amadurecidos, né, a PCD, para ter uma mulher como presidente. Tanto que a senhora foi a primeira presidente mulher, né, aqui da PCD de 90 a 91, né? Sim. Foi a primeira, eu não tinha muita experiência, né, como eu falei no início, mas com os amigos que sempre apoiaram, o Romano principalmente, a gente aprendeu a cuidar, né? E nessa época eu tive muito medo até quando a gente assumiu. Por quê? Porque a gente dependia das mensalidades, a parte financeira da PCD, que o Benhur, que foi meu tesoureiro, né, já assumiu assim, zerado, né, e contas a pagar no fim do mês. Mas só em janeiro que o pessoal pagava mensalidade, a gente começou dia 1º de janeiro e só até o fim do mês que entrava o dinheiro da mensalidade, né. Nessa época também a PCD tinha um convênio com a faculdade, então os cursos de especialização todo mês davam um certo valor para a PCD por causa dos cursos de especialização. E aos poucos a gente foi arrumando tudo isso e a gente tinha espaço e por influência de outros locais que a gente via que dava cursos para os colegas que as faculdades não absorviam especialização e tudo mais, a gente pensou e viu que se a gente podia dar algum curso, não só palestra, mas cursos onde os alunos pudessem desenvolver a parte motora também, a habilidade de fazer um trabalho clínico, né? A gente tinha espaço, nós tínhamos uma garagem na PCD entulhada de coisas antigas, que era um museu, que tinha uma certa importância, mas que estava entulhado lá. Então tinha um espaço, mas não tinha um local certo para fazer uma clínica, né? Pelo menos eu pensava assim, 1 ou 2 equipos onde pudesse fazer cursos demonstrativos, né, para os alunos, pelo menos, né? Foi aí que foi começando a IAP, mas com a ideia de um dos amigos nossos que fazia parte da diretoria, o Dr. Benatti. Ele deu a ideia de que se a gente separasse esse dinheiro que vinha da faculdade para um dia reformar e a gente fazer a nossa IAP, a gente poderia ter esse espaço. Foi assim, como um acordo de todo mundo de ter esse espaço com equipe para a gente poder oferecer, né? E foi isso que aconteceu. A gente, todo o dinheiro que vinha da faculdade, a gente reservava, aplicava na época, né? Para que fosse construída a nossa IAP. E no final da minha gestão, na verdade, a gente conversou com o Dr. Armando de Barros, né, para ele ser candidato,
porque como ele fazia parte da diretoria, ele também tinha esse objetivo, né? Então ele daria continuidade nessa ideia de fazer a EAP. E foi isso que aconteceu. Foi um período ruim, doutora Cristina, principalmente por nós estarmos aí numa mudança financeira a nível de governo, né? Época do governo Collor, Sim. Plano Verão, dólar disparando, inflação idem também. Foi uma época difícil para vocês organizar a casa? Sim, foi bastante complicado tudo, mas assim, como a gente tinha objetivo, foi difícil, mas não foi impossível. Então, quando o Armando pegou, ele tinha uma reserva financeira, mas foi bem complicado no final. Juntou que o sindicato tinha um outro local também, que não estava indo bem, e daí, de repente, tudo deu certo. Juntou o sindicato, que o sindicato já tinha, com a nossa PCD, os cursos começaram e foram sempre um maior sucesso. E com isso, a nossa PCD começou a tirar da dependência da mensalidade dos sócios a sua subsistência financeira, né? E cada vez mais pôde oferecer para os sócios, né, algo além de atividades pequenas, né? Tudo isso que você se refere seria a formação da Escola de Aperfeiçoamento Sim. Profissional, um centro de ensino de pós-graduação que se tornou notório, inclusive centro de referência, né? Sim. Um centro de referência aqui em Piracicaba. Sim, tivemos assim, temos, né, até hoje com outro formato, mas cursos excelentes, formação, porque junto a isso, o que acontece? Na odontologia abriram-se muitas faculdades e que não ofereciam, muitas delas não ofereciam o ensino alto nível. Então muitos alunos saíam da faculdade com muito pouco conhecimento, muito pouca mão para fazer um trabalho clínico de alto nível, né? E aqui nós temos e tivemos excelentes cursos, o curso de bucomaxilo, que até hoje existe, equipes assim maravilhosas, curso de ortodontia, curso de endodontia, agora implantes, próteses sobre implante. Então tivemos uma variedade muito grande, né, de áreas privilegiadas e alunos que puderam ter um alto nível de conhecimento desses professores que se doaram bastante para o bem da nossa odontologia. Doutora Cristina, a senhora também, além da Regional Piracicaba, todo esse envolvimento com a odontologia, alçou voos maiores, vamos dizer assim. Foi vice-presidente da PCD São Paulo, Central, né? Conta um pouquinho dessa experiência de administrar uma regional, de repente administrar a mãe de todas as regionais. Bom, Edson, na verdade, foi um caminhar, né? A gente sempre participou, como eu falei para vocês, em praticamente todas as gestões, desde que eu comecei, no Conselho Fiscal depois da PCD, não diretamente na diretoria, no Conselho Fiscal, mas depois, de uma certa época, o Dr. Moura me convidou para voltar como diretora da EAP, eu voltei para a PCD como diretora, a gente, junto com isso, participava muito, porque mesmo a EAP Central, né, a PCD Central, ela necessitava de normas, porque todos aqueles cursos acontecendo, com o número de pacientes sendo atendidos, a possibilidade desses pacientes, se tivesse algum infortúnio no tratamento, poderem prejudicar e processar a PCD, então havia necessidade de uma normatização. E eu participei muito da formação dessa normatização lá na Central, tinha o conselho, né, das EAPs, eu participava na diretoria desse conselho, com de todas as EAPs do estado de São Paulo, né, e a gente fez essa normatização para que fosse aplicada a todas as escolas ligadas à PCD. Foi uma luta, tive muitos dissabores, porque não era nada pessoal, mas
Infelizmente, às vezes a gente tem que ser rígido, porque precisa ter aquilo, né, para que mais pessoas não pudessem ser prejudicadas caso houvesse algum processo em relação a pacientes, principalmente. E com isso eu viajava muito para São Paulo, tinha muitos amigos lá na Central. Uma pessoa que eu sempre admirei demais e foi assim um ícone, na verdade, na odontologia de São Paulo, falo até que é do Brasil, Dr. Rafael Baldassi. Um dia eu recebi uma ligação do Dr. Baldassi pedindo a minha ajuda, porque ele precisava, na verdade, de um nome feminino para compor a próxima diretoria, né, a próxima chapa, né, para ser eleita na PCD Central. Eles já tinham duas mulheres, mas que não iam poder ser da diretoria porque davam aula lá na IAP e não podia ter o nome ligado a um curso na IAP. Então ele me convidou. Eu falei, nossa, eu tenho que mudar para São Paulo, como que é? Não, era para cargo de segundo presidente. Então, já conhecia todo mundo, a gente participava das reuniões do CORE, né, do Conselho de Regionais. Falei, não, posso ir. E nós ganhamos a nossa chapa, o Dr. Silvio Sequeto, o Chediek, que é atual presidente, né, da Central, e eu na diretoria, na presidência, né, da PCD. Na verdade, esse tempo de São Paulo foi um tempo que eu ia, mas eu não consegui, na verdade, porque precisaria morar em São Paulo para poder... é muito grande São Paulo, né, a PCD Central, mas tem os mesmos problemas que a gente tinha aqui. Então, toda reunião de diretoria, a gente sempre via, né, aqueles problemas pequenos, né, que eram iguais aos que a gente tinha aqui. E a gente participava mais nesse aspecto, né. Nas reuniões de diretoria, eu cheguei a ficar um dia como presidente, porque o Dr. Silvio estava viajando, o Chediek também, e fiquei 2, 3 dias lá, assinei muita coisa, vi a grandiosidade da nossa associação, né, e todo esse trabalho em prol dos colegas. Uma das coisas que eu mais fiquei, assim, me deu muita certeza, sabe, gente, do trabalho do Dr. Rafael Baldassi, da união que ele quis que a gente tivesse as APCDs do interior e a PCD Central, tá? Era uma coisa só, a PCD é uma coisa só. E isso eu sentia muito no trabalho do Dr. Rafael, apesar dele não estar ligado direto na diretoria, mas foi ele que congregou realmente todo o interior, as APCDs, né, que não eram central, né, com a Central. Doutora Cristina, a senhora é sócia, né, da doutora Regina Brunelli no Centro de Imagens Crânio-Faciais. Como que é essa vida de ver o interior das pessoas, né, através da radiologia? Vocês se dedicam à radiologia diariamente? Como que é esse envolvimento diário, a vida profissional pessoal sua? Bom, Edson, eu na verdade eu comecei no consultório, ao mesmo tempo fazendo a especialização. Trabalhei na prefeitura durante 2 anos também, clinicando, né? Aí parti para a área acadêmica, fui para Araras dar aula, fui fazer doutorado em São Paulo, dar aula na Unip. Mas chegou um certo momento da vida, meu pai ficou doente. Eu passei até num concurso em Araraquara para ser professora na Universidade Paulista, né, na Unesp, mas era mais longe, eu mantive Araras. E chegou um certo momento com a abertura dessas faculdades, as mudanças nas faculdades particulares, o meu pai doente, teve um câncer, eu queria ficar mais perto, eu acabei, na verdade, pensando como fazer para ficar mais aqui em Piracicaba.
E resolvi, meu pai tinha uma casa que ia ser reformada, resolvi aos poucos fazer a reforma dessa casa, porque o investimento é muito alto na radiologia, mesmo naquela época onde a gente ainda fazia revelação na mão, na processadora, né? Não hoje como é digital tudo, mas eu fui reformando e convidei a Márcia, que era uma amiga desde o começo de faculdade. Ela formou um ano depois de mim e dava aula comigo lá em Araras também, deu aula comigo na Unip, e convidei se ela queria participar dessa nova empreitada de montar um centro de radiologia. Porque a gente ama a radiologia, né? Enxergar além, né, de fora, né, é muito importante. E para o colega, esse conhecimento que a gente adquiriu durante todos esses anos ensinando, também a gente queria dar esse conhecimento para os laudos, né? Eu até conto uma história, que eu tive um ex-aluno que me trouxe uma imagem de um outro lugar, não era nem do centro daqui de Piracicaba, para auxiliar um laudo, e eu fiquei chocada com aquela imagem. Uma menininha de 13 anos com um cisto enorme na região de pré-molares, e o dentista não pôs nem o laudo daquilo, não alertou, e o menino colocando brackets e mexendo naquele dente, né, sem um diagnóstico preciso. Eu falei, não, vamos tentar oferecer alguma coisa para fazer algo de qualidade. E foi assim que começou o Centro de Imagens, né? Eu fui reformando. Quando chegou no final da reforma, eu convidei a Márcia, que a gente tinha uma ligação muito grande de trabalho, de perfeccionismo, vamos falar, né? E a gente iniciou esse trabalho e estamos lá há 19 anos, cada dia lutando mais. Parece que hoje eu trabalho muito mais do que eu já trabalhei até nessa fase de APCD, consultório e tudo mais, porque é muito constante, e toda a inovação, né, que a nossa profissão teve e tem a cada momento, né? A odontologia brasileira, ela tem assim, teve já um crescimento fora de série, não só brasileira, né? Mas eu falo aqui, a gente busca sempre o fator qualidade, o aperfeiçoamento, as novidades, né? Hoje está difícil, porque nós estamos com EPIs, com insumos muito caros para a gente manter preço, mas também você não pode subir, porque as pessoas não têm muitas condições, né, com essa pandemia. Estamos trabalhando com um pouco menos de horários para poder oferecer uma segurança, né? E principalmente ficar segura no consultório, porque você tem que limpar mais, você tem que tomar cuidado com tudo lá, né? Desde o momento que você vai atender uma pessoa e tem 3 junto acompanhando, você fala, ó, fica lá fora, porque aqui não pode, né? Então mudou muito nesse último ano, mas eu acho que estamos no caminho. Agora vamos com vacina, né? E ter a vacina para poder ter um pouco mais de segurança. Doutora Cristina, a gente nota, assim, da sua parte, um afinco, um amor, quando se fala da odontologia, mas vamos agora desvendar o outro lado. A doutora Cristina Dumit Sil, pessoa, o que você gosta de dançar, pintar, escrever livro, tomar um vinho? Pessoalmente, qual é a sua dedicação no dia a dia, o hobby que você tem, por exemplo? Bom, a gente trabalha muito, né? Então, às vezes, o hobby é meio difícil, mas quem não gosta de tomar um bom vinho, né? Quando dá a oportunidade, mas mais no final de semana mesmo, né? Eu pintava antes bastante, mas faz muito tempo, tenho lá tudo, mas faz tempo que eu não paro para isso, né? Para mim, a família é tudo. Então, desde sempre, mesmo com tanta atividade profissional, eu sempre deixei tudo esquematizado em casa para poder sair. Meus filhos tiveram
todas as oportunidades durante o processo de crescimento, né? Inglês, natação, minha filha foi até campeã, andava pelo clube de campo, foi todo fim de semana tinha uma participação e muitas coisas em família também, né? Além disso, eu tenho uma outra atividade que eu faço, eu sou aluna da Provida, então eu tenho muitos estudos, faço muitos estudos, tenho aulas da parte filosófica. Doutora Cristina, uma família bem eclética, marido engenheiro, você dentista, a filha que mexe no TikTok, YouTube, mídias sociais, a filha que gosta de nadar. Como que é essa convivência que aparenta ser tão gostosa? A gente é muito bom, né? Minha filha fez nutrição, meu marido trabalha com nutrição bovina. Então, os papos, eu mesma já viajei muito com ele para fazendas, essas coisas, a gente aprendeu bastante coisa de boizinho também, né? E o meu filho fica no outro lado, né? Então é muito gostoso, cada um falando da sua área. É claro, né? Hoje eles estão mais em São Paulo, mais quando tem alguma atividade festiva, né? Ou no fim de semana vem outro quando estão de férias, mas sempre muito gostoso essa convivência e essa diversidade, né? Tony viaja bastante, a gente tem a firma dele, né? De consultoria pecuária, o Dani vem para cá às vezes e trabalha online, fica um pouquinho. Mas a Carolina que realmente tem que ter atuação, tanto que no início da pandemia eu estava muito preocupada, né, porque trabalhar num hospital, ela ficou meio isolada em São Paulo, cada um mora num apartamento, então eu ficava tranquila que não iam ter contato, né. Hoje ela já está vacinada, então, por causa do hospital, mas graças a Deus ninguém até agora teve nenhum problema desse aspecto, né? Mas a convivência é muito divertida, né? Tem um cachorrinho no meio para ajudar a gente também. Doutora Cristina, em nome da diretoria da APCD, a gente agradece a sua participação, obrigado pelas palavras, pela colaboração nesse documentário, né, chamado Memória Viva da APCD. Obrigado e parabéns por toda essa dedicação que a senhora tem diante da odontologia. Olha, Edson, eu que agradeço. A APCD para mim foi um ensinamento fora de série, né? A gente sempre gostou muito do que fez, porque crescimento, o convívio com os amigos aqui, o mesmo objetivo de dar para a classe algo a mais do que o trabalho fechado a quatro paredes, né? No consultório. Então, eu que agradeço à APCD tudo que ela me deu para esse caminhar nessa vida, tá? Um abraço para todos.